Bom, é uma queixa muito frequente, a gente escuta demais das mães. Meu bebê luta muito para dormir, meu bebê não quer tirar sonecas, meu bebê chora muito para dormir. Geralmente a luta contra o sono, ela se manifesta mais ou menos com esses fatores. O bebê que luta muito para dormir, ele chora muito, ele fica muito irritado, ele, quando tá pegando no sono, ele abre o olho. É aquele bebê que você vê que tá muito cansado, que tá super exausto, mas não consegue pegar no sono, não consegue se entregar ao sono. E a gente vê demais isso de forma muito frequente. Isso é uma coisa muito comum de acontecer com os bebês. Não tem nada de errado com o seu bebê se ele faz isso. O seu bebê não é diferente dos outros bebês. O seu bebê não é especial por isso. Ele é especial por outros motivos, mas não por isso. E não tem nada de errado. Não é nenhuma doença o bebê que luta contra o sono. É muito comum, né? Ele tá indo só de acordo com a maturidade dele. Bom, vou me apresentar então, que eu sei que essa live tem muita gente entrando nova. Vou tentar deixar salva, mas não é garantido. Eu sou a doutora Larissa, sou mãe do Benjamin, sou pediatra e trago muito conteúdo para vocês sobre o sono do bebê, porque sou uma mãe transformada, como eu sempre digo. Então, vivi muito a privação de sono, sofri muito com isso e consegui estruturar um método que é baseado no apego, que vai ajudar o bebê de vocês a dormir melhor, né? Quiçá a noite inteira, em poucos dias. Tá? Não é fórmula mágica, não é receita pronta, mas é um método que se baseia na conexão da mãe com o bebê, mais a rotina adaptada à necessidade de cada bebê. Então, é um método que a gente tem tido muito resultado positivo, ele vem crescendo muito, o método SRA vem crescendo demais aqui no Brasil, e fora também, a gente já tem mamães também que moram fora. Então, eu quero ajudar vocês, que vocês possam aproveitar ao máximo esse conteúdo gratuito, para que vocês possam, de fato, aí, concretizar esse sonho de ter um bebê que dorme muito bem, certo? Então, como eu estava falando, o nosso tema de hoje vai ser ajudar você a melhorar essa luta que o bebê faz na hora de dormir. Por que o bebê luta para dormir? Por que ele luta? Ele está indo de acordo com a maturidade dele. Então, a maturidade do bebezinho é de lutar contra o sono, é de não conseguir dormir, é de querer explorar o mundo. Outro ponto de vista, são saltos de desenvolvimento que, de fato, fazem com que o bebê fique mais espertos ainda. O bebê, ele quer explorar todos os cantos da casa, todos os sons, toda a iluminação, tudo que ele puder explorar, ele vai explorar. Além disso, tem outros fatores que influenciam demais nessa luta que o bebê faz na hora de dormir. E o principal fator é você identificar exatamente a hora que o seu bebê está com sono. Muitas mães cometem o erro de colocar o bebê para dormir ou quando o bebê já está muito cansado, esse é o mais comum. Então, geralmente a gente fala assim, o bebê venceu a janela de sono. Então, era para ele ficar acordado 2 horas. Se ele ficasse 2 horas, ele estaria ali no tempo bom, acordado, tranquilo. Mas ele ficou 3. E aí, essa 1 hora, a gente pode ter a falsa sensação de que é bom, porque aí o bebê vai estar bem cansado e vai dormir. Mas, na verdade, se ele estiver extremamente cansado, se ele estiver exausto, ele não vai conseguir dormir. Porque ele vai estar com nível de cortisol, que é o hormônio do estado de alerta, é o hormônio que faz com que a gente fique ativo, né? O hormônio cortisol, ele tem tanto em nós, adultos, como nas crianças, e é, de fato, o hormônio responsável pela atividade, pelo acordar, pelo despertar. Então, se o seu bebê fica extremamente cansado, fica acordado além do que ele aguentaria, é o que a gente fala, venceu a janela de sono, ele vai dar mais trabalho para conseguir dormir do que se você colocar ele para dormir exatamente na hora ali da janela de sono, que a gente costuma chamar de ideal para o seu bebê. Então, isso também é muito importante. Então, além da imaturidade, então, o bebê luta contra o sono porque ele é imaturo, o bebê luta contra o sono porque ele está querendo explorar o mundo, ele está passando pelo salto de desenvolvimento, onde ele cada dia aprende uma nova habilidade e ele quer colocar em prática. Então, ele não quer dormir, mas além disso, se você demora muito para colocar o bebê para dormir, quando ele passa da janela de sono ideal, ele também vai te dar trabalho na hora de dormir. Muito mais trabalho do que se você colocar para dormir ao primeiro sinal de sono que ele te dá. Então, quando é que eu devo colocar o bebê para dormir? Para tirar sonecas, ao primeiro sinal de sono que ele te dá. Apresentou, coçou o olho, quais são os principais sinais de sono que a gente tem? Coçar o olho, ficar com a sobrancelha vermelha, ficar mais choroso, mais irritado, querer mamar, pegar na orelha. Bebezinhos maiores começam a cair, estão engatinhando, cai, estão andando, cai. Resmungos, também pode ser um sinal de sono.
sono. Então é importante que você olhe para o seu bebê e identifique os sinais de sono do seu bebê, que pode ser algum desses que eu citei aqui, com certeza algum desses sinais ele vai apresentar, mas ele pode apresentar outros sinais que sejam completamente diferentes desse daqui. E você só vai descobrir quando você passar a observar o seu bebê, tá? Então, quando você começa, então, o bebezinho demonstrou sinal de sono. Primeira demonstração, você já vai para o ritual da soneca, você já minimiza demais a chance desse bebê ficar brigando muito para dormir. Porque se você coloca ele para dormir, como eu falei, ele vencido, ele está muito irritado. Mas a gente também não pode esquecer que a gente não deve colocar o bebê para dormir quando ele está muito cansado, nem quando ele está pouco cansado. Tem que ser o equilíbrio. Então, se você coloca ele para dormir também e ele não demonstrou nenhum sinal de sono, mas você vai ali pela tabela da janela de sono. Ah, meu bebê tem 4 meses, então, geralmente eles aguentam ficar acordado aí por volta de 1h30, 2 horas. Aí você vai lá, com 1h30, 2 horas, coloca seu filho para dormir. Ele não estava com sono. O que vai acontecer? Ele vai chorar, ele vai se estressar, ele vai elevar o cortisol também, ele não vai conseguir dormir e você vai perder essa soneca. Por que você vai perder essa soneca? Porque agora ele está tão estressado, tão irritado, o nível de cortisol dele aumentou tanto que na hora que ele deveria estar com sono, talvez meia hora depois do horário que você tentou colocar ele para dormir, ele não vai estar mais com sono, porque o nível de cortisol elevou muito, ele está extremamente estressado, então ele não vai ficar com sono mais, e aí você perde essa soneca. E a tendência agora é o seu bebê entrar em exaustão, entrar em efeito vulcânico. Então, vocês entenderam isso que eu falei? Vou repetir. Quando você coloca o seu bebê para dormir, quando ele está cansado, acho que essa parte vocês entenderam muito bem, né? O bebê está muito cansado, o nível de cortisol está muito alto, cortisol é o hormônio do alerta. Então, se o bebê está muito cansado, o cortisol está muito alto, ele não vai conseguir dormir. E ele vai ficar irritado, estressado, mal-humorado. Você vai tentar colocar ele para dormir, ele vai estar extremamente irritado, ele vai chorar, ele vai lutar muito contra o sono e você vai desistir da soneca. Ao mesmo tempo, se você se baseia pelas tabelas de sono, até aqui no meu Instagram tem tabelas também, que eu coloco para vocês darem uma ideia, dar uma olhada, porque vocês adoram tabelas, né? Aí você vai lá e olha no Instagram aqui a tabela de sono que tem lá, na janela de sono, e você vai lá e tenta encaixar seu bebê naquela tabela. E aí seu bebê não tá com sono ainda, mas ele tem 4 meses, você viu que é de 1h30, 2 horas, você vai lá e coloca ele para dormir. E ele não tá com sono, ele não demonstrou sinais de sono. O que vai acontecer com seu bebê? Ele vai se estressar, porque ele não tá com sono, ele não quer dormir. Quando ele se estressa porque ele não tá com sono, porque ele não quer dormir, ele também eleva o nível de cortisol. Quando ele eleva o nível de cortisol, o horário que era para ele dormir, daqui a meia hora, 1 hora, ele não vai dormir, porque ele vai estar extremamente cansado. Ele vai estar com o cortisol tão alto que vai cair naquela do efeito vulcânico de novo. Vixe, doutora Lara, então é complicado. Eu não posso colocar se estiver muito cansado, eu não posso colocar se estiver pouco cansado, então eu tenho que saber exatamente a hora certa de colocar meu bebê para tirar sonecas. Sim, você precisa saber a hora certa de colocar o seu bebê para tirar sonecas. E não é difícil saber a hora certa. É muito simples. Simplesmente você vai observar os sinais de sono do seu bebê. Quando ele começar a demonstrar sinais de sono, e como é que eu sei esses sinais de sono? Eu acho muito difícil, eu não entendo. Se você coloca, aí você precisa saber. Então, como é que eu vou identificar os sinais de sono do meu bebê, doutora Lara? Eu acho difícil, eu não sei, sabe? Eu não consigo identificar muito bem os sinais de sono. Primeira coisa que você está aprendendo os sinais básicos de sono. Coçar o olho, bocejar, ficar com o olhar parado. O bebê estava ativo, brincando, daqui a pouco ele começa a ficar mais quietinho, ou fica mais irritado, quer sugar e mamar o tempo todo, coça o olho, pega na orelha, fica com a sobrancelha vermelha, fica com os olhinhos vermelhos. Então, esses são sinais clássicos e com certeza o seu bebê vai demonstrar algum desses sinais. Ele pode até ter outros, mas esses clássicos, algum desses ele vai apresentar. E agora você já sabe quais são os sinais básicos aí, os mais comuns de sono. Observou isso? Pronto. Agora você sabe que seu bebê está com sono. O que você vai fazer? Quando ele demonstrar o primeiro sinal de sono, você vai fazer o ritual da soneca. Você vai lá pro quartinho, né? Ou pro seu quarto, ou pro quarto do bebê, aonde você tiver o costume de fazer a soneca do seu bebê, e você vai fazer o ritual da soneca. O que eu posso fazer de ritual para soneca, doutora Lari? Não tenho ideia, não faço nada, só canto, nino e pronto. Gente, o ritual da soneca, ele não precisa ser muito elaborado. Ele pode ser uma coisa simples. Ele
só precisa que você faça todos os dias, todas as sonecas iguais, para que o seu bebê entenda. E isso vai gerar previsibilidade para ele. Ele vai começar a entender que todas as vezes que você faz aquela sequência de atividades ali, é hora de tirar a soneca. Então, coisa simples que você pode fazer aí. Depois vocês me contam aí, vai escrevendo no comentário o que você faz de ritual para soneca aí. Escreve para mim aqui no comentário que a gente pode ajudar outras mães aí também com essas dicas, né, do que você faz. Você vai primeiro sempre checar o ambiente do sono do seu bebê. Então, o que você vai fazer na hora da soneca? O bebezinho tem que dormir na penumbra, não é para dormir com a janela aberta, com sol, né? O ideal é que você feche a janela, se tiver um blackout, pode fechar o blackout, para deixar o bebezinho dormir no escuro, pelo menos na penumbra, não precisa ser breu total durante o dia, pode ser só uma penumbra, mas você vai fechar a janela lá. Você vai ligar o ar, o ventilador, você vai observar ali se o bebê dorme no bercinho, se tá tudo organizadinho ali para ele, né? Vai tirar o que tiver que tirar de almofada, e você já vai conversando com o seu bebê o que você tá fazendo. Amor, agora é hora de você tirar sua sonequinha, a mamãe vai arrumar aqui o quarto para você dormir, vamos com a mamãe ligar o ar, você pode colocar o seu bebê para dormir diretamente no berço, ou você pode ninar se o seu bebê for leve, se você tiver essa intenção, não tem problema nenhum fazer o bebê dormir. O problema é quando ele vai crescendo e a nossa coluna vai acabando, né? O importante é garantir boas sonecas. Mas aí pronto, é isso. Você pode colocar uma musiquinha, você pode dar um banho relaxa, todo bebezinho depois que toma banho quer dormir. E você vai apagar a luz e você vai colocar o bebê para dormir. Coisa simples, nada complexo. Deixa eu ver o que vocês escreveram aqui, ó. Vivian, apago todas as luzes, boto uma musiquinha de fundo, ventilador, ar. Perfeito, Vivian. Tamires, fecho a cortina, coloco ele com a fraldinha na mão, ele tem essa necessidade de segurar em alguma coisa, ele tem 3 meses e 12 dias. Isso daí, Tan, que você está fazendo é a implementação da naninha. É muito bom, tá? Só à noite que a gente orienta que essa naninha ela fique no berço a partir de 6 meses. Não coloca com essa idade não, porque o paninho pode de fato ir pro rostinho, o bebê ainda não tem a capacidade de tirar esse pano do rosto, tá? Mas esse paninho na mão aí é uma naninha. E é muito bom, principalmente para os bebezinhos maiores de 6 meses, eles vão tendo uma necessidade maior de segurança, de apego, eles passam pela angústia da separação aos 6 meses, e a naninha ajuda muito o bebê a não precisar de você. O bebê vê ali naquele objeto, um objeto de segurança, e muitas vezes, quando ele tem um leve despertar, ele não precisa da mãe, porque ele pega a naninha, pega o paninho ali, e se sente seguro com aquele paninho. Então é muito bom, Tamires, a naninha, viu? Faço carinho na cabecinha dele. Pois é, pronto. Então, gente, vocês viram que são coisas simples. O ritual da soneca, ele não precisa ser muito elaborado. Agora, se o seu bebê, ele é um bebê muito difícil, então a gente tem bebezinhos que são mais tranquilos. Isso vai depender de quê, doutora Lari? Da personalidade do bebê, tá? Sim, bebês têm personalidade, sim. A gente tem um componente genético, sim, que influencia no sono, assim como influencia em outros fatores. Então, se o bebê é um bebê mais difícil, é um bebê que é muito explorador, que quer ver tudo, que não quer dormir, que não quer se entregar, para esse bebê talvez você precise colocar um pouquinho mais de elaboração no ritual. Você precisa colocar um ritual mais relaxante para que ele consiga dormir. Então, se você já observou os sinais de sono do seu bebê, se você já tem uma ideia ali de qual a janela de sono ideal para o bebê, então você já sabe mais ou menos que por volta de 2 horas depois que o bebê está acordado, é a hora que o bebê vai dormir, você já tem essa ideia. O que você pode fazer? Quando chegar um pouquinho antes dessas 2 horas, você já pode começar um ritual mais relaxante, 15 a 20 minutinhos antes desse horário da janela vencer. E aí você pode fazer o banho, como eu falei. Tem mãe, gente, lá na assessoria que dá banho no bebê antes de todas as sonecas. A Isis é uma delas, ó. A Isis está aqui, ó. A Isis faz banho na Mariana antes de todas as sonecas, para relaxar. A Mari é muito ativa, então ela, se não dá o banho, ela já disse que ela não dorme. Então ela já criou esse hábito e é gostoso, é bom, não tem problema nenhum. Só não precisa passar sabão para não ressecar tanto a pele, mas o banho com água você pode fazer tranquilamente. Então, se o seu bebê é um bebezinho de personalidade mais difícil, um bebê que luta mais, que briga mais, você vai investir em rituais mais relaxantes. E aqui o banho é muito bom, o passeio, coloca o bebê no carrinho, gente, eles ficam parados, assim, estatelados, olhando, o ato de balançar no carrinho dá sono, e aí você vai criar
um ritual um pouquinho mais elaborado. Ó, a Isis falando, só para compartilhar pequenas vitórias, acrescentei mais uma soneca ao final da tarde, apaguei total a luz e só tivemos 2 despertares. Oba! Gente, o bebezinho da Isis, a Mari, estava acordando bastante para mamar. Não sei ao certo quantos despertares, mas acho que eram 5 ou mais, né, Isis? Que a Mari estava acordando. Muito bom. Isis é lá da nossa assessoria. Bom, pois é. Bebezinho da Lohane tem 10 meses, desde 7 meses acorda de hora em hora. Lohane, vamos mudar essa realidade. Toma posse aqui, ó. Participa das lives. Gente, nem todas as lives vão ficar salvas, tá? A gente sempre faz isso para priorizar de fato quem tá aqui. Vocês veem que é muito conteúdo gratuito, profundo. Eu não escondo nada para vocês. Tudo que eu falo aqui para vocês, eu falo lá na assessoria, tá? Não tem nenhum mistério lá que não seja dito aqui. E as meninas da assessoria, ó, Isis está aqui para não deixar eu mentir, tá? Eu não escondo nenhum segredo lá. Eu falo tudo aqui para vocês. Mas de fato é um conteúdo gratuito que eu disponibilizo para quem tá aqui, para quem é comprometido, né? Para quem vem aqui ao vivo prestigiar, porque eu tô aqui doando meu tempo, doando meu conhecimento. Para mim é prazeroso, para mim isso aqui é muito, pode ter 10 pessoas na live, como pode ter 50, eu falo com a mesma empolgação e com o mesmo ânimo, mas de fato não fica gravada as lives. Então, vamos lá, cadê quem falou? Foi a Vivian. Vivian, prioriza as lives, todos os dias aqui de manhã a gente tá tendo live, dia de segunda aqui só que a gente faz às 21 horas, porque é um dia que eu dou plantão, então eu não consigo fazer de manhã. Thaís, comecei a balançar no carrinho, o marido consegue que ele durma lá mesmo. Eu só consigo que relaxe. Mas dorme em meu colo, na rede. Perfeito. Bota no carrinho para relaxar, depois você tira e faz dormir em outro lugar. Não tem problema nenhum. Bom, então a gente já falou dos sinais de sono, da janela de sono, dos rituais. Outra coisa importantíssima para vocês estarem atentos aí, que vai facilitar essa soneca do bebê. Sempre faz o checklist do ambiente. Muita gente, eu falo isso muitas vezes em muitas lives. E mesmo assim, até as meninas da assessoria, quando eu vejo lá, eu sempre falo, manda foto para mim do ambiente de sono. Deixa eu ver esse ambiente. Sempre tem coisa para ajustar. É um ninho que não tá tão confortável, é um bebê que dorme no berço puro, que às vezes a gente colocar um rolinho para dar uma segurança, um encosto, ajuda o bebê a dormir melhor. É um abajur que tá ficando aceso e pode atrapalhar o soninho do bebê. E assim vai. Então, fazer o checklist do ambiente é muito importante. A temperatura, a gente tá em Salvador, que é um calor danado. Então, se você não tem ar, ou se você não usa ventilador, né, deixar um pouquinho da janela aberta, prover ao bebê uma sensação agradável. Ninguém consegue dormir se estiver com frio, ninguém consegue dormir se estiver com calor. Na verdade, é muito interessante vocês fazerem, de fato, esse checklist, tá? A Ana tá dizendo que o bebezinho dela não consegue dormir sozinho para soneca, somente sendo ninado. Ana, isso é muito comum. Seu bebê tem 2 meses e 22 dias, é um bebezinho que tá ainda na fase da esterogestação. E a maioria dos bebês, Ana, eu vou te falar assim, mais de 90% dos bebês não conseguem dormir, principalmente as sonecas, fora do colo, pelo menos para ninar um pouquinho, tá? Quando eles vão crescendo, o que a gente orienta? Lá na assessoria mesmo, a gente está fazendo agora um desafio das sonecas. Hoje é o último dia, 10º dia. A gente orienta que você vá desfazendo essa associação do colo e do ninar a partir do 3º mês de vida. Então, você vai ninando cada vez menos. Quando o bebê estiver sonolento, antes de entrar em sono profundo, você passa esse bebezinho para o berço, você nina esse bebezinho no berço e você vai desfazendo essa associação aos poucos. Mas tem que ser feito, gente, tudo de forma vagarosa, paulatina, eu sempre digo. Se você muda muita coisa na rotina do seu bebê de uma vez, há grande chance de não dar certo, tá? Então é importante que, de fato, você faça os processos de mudança de forma vagarosa, paulatina. Bom, aí vocês me falam assim, doutora Lara, eu já entendi tudo, mas eu ainda tenho dificuldade de identificar os sinais de sono. Aqui você já aprendeu alguns sinais que você pode observar e, gente, é tentativa e erro, praticar. Não adianta ficar só na teoria e tentar descobrir uma fórmula mágica, porque não existe. E se em algum lugar você tá vendo alguém prometendo para você uma fórmula mágica, toma cuidado, porque não existe fórmula mágica quando se trata de bebês. Eles não são robôs. A gente não pode querer criar uma rotina no bebê que seja confortável para nós. Essa rotina tem que ser confortável para a gente, mas principalmente tem que ser confortável para o bebê. Por isso que eu digo, não adianta pegar o seu bebê e encaixar ele na tabela de sono que tem aqui no meu perfil ou no perfil de outras pessoas. Não adianta. Você vai observar de fato
fato, os sinaizinhos de sono do seu bebê, a janela de sono do seu bebê. Tem bebezinhos de 4 meses que tem janela de sono de 1h30, 2. Tem bebezinhos de 4 meses que tem janela de sono de 3 horas. Então, não adianta tentar encaixar, é de fato observação. Então, a sua dificuldade, ela é comum. Todas as mães, quando não têm conhecimento necessário, vão ter dificuldades. As dificuldades, elas vão sendo amenizadas à medida que você vai tendo conhecimento e você vai sabendo ali onde é que você deve agir. Então, começa hoje na observação do seu bebê, observação dos sinais de sono do seu bebê, tá? Bom, outra coisa que as pessoas falam muito, doutora Lari, esse negócio de rotina de sono requer uma dedicação exclusiva, e eu não consigo, porque eu trabalho, ou porque eu tenho outro filho, e assim, esse negócio de dedicação exclusiva não dá pra mim. Então eu já fico muito tempo com meu bebê, eu dou muito carinho, muita atenção, mas eu não consigo ter uma dedicação 100% exclusiva, porque eu tenho outro bebê, eu trabalho, blá, blá, blá. Gente, não precisa de dedicação exclusiva pra gente consolidar uma rotina de sono, uma rotina de uma forma geral pro bebê. A base para você consolidar uma rotina é conexão. E quando você se conecta, muitas vezes você faz as coisas até no automático, você nem tá percebendo. Então não é uma carga que você vai levar no sentido de, não, a doutora Lari disse que é esse aqui, daqui a 2 horas eu tenho que botar para dormir, daqui a 1 hora eu tenho que dar comida, não é um cronograma. E o que ajuda a conexão? Observação, ver o que seu bebê precisa, olhar para o bebê e ver o que ele está precisando. Ele está precisando de brincar mais, ele está mais ativo, ou não, ele está mais cansado, ele está precisando de dormir. Esse ajuste de ambiente que a doutora Lari falou, eu vou testar aqui para ver, nossa, como ele se adaptou bem. Não, ele não se adaptou bem, eu vou ter que mudar esse ritual. Então, gente, é conexão. E conexão, quando você tem conexão, não fica pesado, não fica essa carga da dedicação exclusiva, tá? Então, é tudo com leveza, tudo tranquilo, de forma vagarosa. Como eu sempre digo, eu prefiro uma mamãe tartaruga que chega até o final da maratona, ela pode ir lá devagarzinho na dela, pode ser a última lá da maratona. Mas eu prefiro essa mamãe do que uma coelhinha que vai rapidinho tentando ajustar tudo, muda ritual, muda ambiente de sono, muda tudo na sequência do bebê, o bebê fica extremamente cansado, estressado, e ela fica cansada e estressada porque é uma carga pesada, você fazer um monte de mudança e com aquela mega expectativa de que o bebê agora vai dormir bem, e aí você se frustra. Então não, vai no seu tempo ali, com a sua mudança gradual, com a sua tartaruguice, não tem problema ser tartaruga, vai no seu tempo. E aí você vai conseguindo pequenas vitórias, e das pequenas vitórias você vai tendo ânimo, e você vai chegar lá na grande vitória de teu bebê que dorme a noite toda. Vives, o sono da noite do recém-nascido é melhor que seja no berço, na cama dos pais, ou falou aí, o único que não é ideal é que seja na cama dos pais. Então, cama compartilhada para recém-nascido é proscrito. Então, o ideal é que o bebê durma no quarto dos pais, pode ser no berço normal, na sua cama. Nesse berço, você pode colocar um ninho para deixar o ambiente mais confortável, tomar fita, botão, né? Tem que ser uma coisa mais lisa mesmo. Tá? Todas essas lives que a gente está fazendo, no final da live tem parte prática, por isso que eu sempre falo lá nos stories, pega papel e caneta, anota, tá certo? Para quê? Para que vocês já comecem a colocar em prática tudo que vocês estão aprendendo aqui. Eu não quero vocês na teoria, porque teoria não ajuda em nada, ajuda você a conhecer, entender, mas se você não praticar, você não vai ter resultado. Você vai até esquecer do que você aprendeu. Então, é preciso estar sempre aprendendo e praticando, certo? E agora a gente vai passar para a parte prática da nossa live, que é os 5 passos para você minimizar a luta de sono que o bebê faz na hora de dormir. Então, se o seu bebê luta contra o sono, imagino que sim, que você está aqui na live, entendendo, aprendendo, você vai ter 5 coisas para você agir aí agora. Parte prática, anota no papel de vocês aí. 5 passos para minimizar a briga de sono, a luta contra o sono que o bebê faz. Primeiro passo vai ser você focar nos sinais de sono do seu bebê. Então, essa missão, você tem a missão, por isso que eu perguntei aqui, teve muita gente que escreveu, que falou os sinais de sono que o bebê dá. Se você ainda não sabe o sinal de sono que o seu bebê dá, você vai, a partir de agora, observar. E você vai anotar os sinais de sono que o seu bebê te dá. Coça o olho, sobrancelha vermelha, olho vermelha, pega na orelha, resmunga, quer mamar, fica irritado, fica com o olhar parado. Qual sinal de sono o seu bebê demonstra ter? Esse é o primeiro passo. Passo número 2, você vai focar na janela de sono do seu bebê. A partir da observação dos sinais de sono, você vai conseguir entender e perceber quanto tempo seu bebê consegue ficar acordado. Então, você não vai precisar olhar a tabela, você vai observar seu bebê. Falar, nossa, doutora Lari, eu descobri que meu bebê antes, às vezes ele ficava a manhã inteira sem tirar a soneca. Agora que eu comecei a observar os sinais
sinais de sono, eu comecei a perceber que ele não aguenta mais do que 1h30, 2 horas, 3 horas, enfim, cada bebê tem sua janela de sono. E aí eu comecei a botar essa sonequinha da manhã, e isso já ajudou muito o sono noturno, já diminuiu os despertares. A gente sabe que os despertares noturnos são reflexos da rotina diurna. Então, quando você observa os sinais de sono, você já tem o passo número 2 facilitado aí na sua mão, que é saber qual a janela de sono ideal para o seu bebê. E aqui, gente, quando a gente fala de janela de sono ideal, faz uma pausa aqui agora, escuta o que eu vou falar. A janela de sono não é fixa, não é igual. Ela pode mudar ao longo do dia e ela vai mudar também ao longo dos dias. Então, a primeira janela de sono, ou seja, o bebê acordou, a primeira soneca, quando ele for tirar, geralmente essa primeira janela de sono, ela é mais curta, 1 hora, 1h30, depende da idade do bebê. Mas essa primeira janelinha, geralmente, ela é mais curta. Então, digamos que o bebê acordou às 7, e aí a primeira janela ele já estava com sono 8 horas, 8 horas ele dormiu, acordou 9. Essa segunda janela, a tendência é que ela já seja maior, que ela dure mais do que 1 hora, já que a primeira janela foi de 1 hora. Então, às vezes vai durar 1h30, 1h40. Você vai ver que a janela é diferente. A terceira, maior ainda. Geralmente, ao longo do dia, as janelas de sono elas vão aumentando. Ou elas podem ficar iguais também, depois da primeira. A primeira, geralmente, mais curta, as outras em torno de igual, 2 horas, 2 horas e meia. E outra coisa que vocês precisam estar atentas é que, se o bebê não tirou uma soneca efetiva, se o bebê dormiu 20 minutos, 15 minutos, essa soneca não foi efetiva. Ou seja, a janela de sono ideal dele, que você já percebeu que é em torno de 2 horas, por exemplo, com essa sonequinha que não foi efetiva, ela vai ser menor. Então, ao invés do bebê dormir com 2 horas acordado, ele vai dormir com 1 hora, 1h30. Então, vocês conseguem entender que não tem nada rígido? Você vai observar o seu bebê dia a dia. Tirou soneca curta, a janela fica mais curta. Tirou soneca boa, a janela vai ficar a ideal, que você já percebeu aí, que é em torno de 2 horas. Bebezinho cresceu, passou por salto de desenvolvimento, essa janela de 2 horas vai aumentar. 2h10, 2h20, 2h30. E você vai perceber. Como é que fica fácil para você estar sempre ajustando a rotina do bebê? Olhando para o bebê, focando nos sinais de sono do bebê. Você vai perceber que aquela janela de sono de 2 horas, que você deitava o bebê aqui e ele dormia na mesma hora, daqui a pouquinho o bebê começou a brigar para dormir. Não quer dormir, tá ativo, você não identificou nenhum sinal de sono próximo das 2 horas. E aí você vai fazer assim, ó, a anteninha ligou. Não tá mais com a janela de sono de 2 horas, não. Essa janela de sono tá aumentando. E agora eu vou esperar um pouquinho mais. Vou colocar para dormir com 2h10, 2h20. Vou observar aqui quando é que o bebê dá sinal de sono. Então, gente, a chave é conexão. A chave é olhar para o bebê de vocês. Ver a evolução do bebê, ver de fato essa janela aumentando. Então, passo número 1, sinais de sono. Quais são os sinais de sono do meu bebê? Passo número 2, qual a janela de sono ideal do meu bebê? Passo número 3, rituais relaxantes. Você quer que o seu bebê tire uma boa soneca durante o dia, que o seu bebê tire a soneca longa, de 50 minutos, 1 hora, 1h30, cada bebê é único, cada bebê tem sua janelinha e tem seu tempo de soneca, que também vai mudando ao longo dos meses. Mas você quer que o bebê tire uma soneca efetiva de no mínimo 40 a 50 minutos, que é uma soneca efetiva? Foca nos rituais relaxantes, principalmente se o seu bebê é um bebê de personalidade difícil, é um bebê mais que quer brincar o tempo todo, explorar o ambiente, é um bebê que não quer dormir de jeito nenhum. Terceiro passo, focar nos rituais relaxantes, banho, passeio, ruído branco, ambiente escuro, cantigas, ninar. Foca no ritual que mais relaxa o seu bebê, certo? Passo número 4, focar no ambiente adequado. Não adianta você fazer todo o ritual relaxante, identificou o sinal de sono, identificou a janela de sono, fez um ritual relaxante e botou o bebê para dormir num ambiente que não está adequado para ele. Um ambiente onde ele não se sente seguro, um ambiente onde ele sente calor ou frio, onde a luminosidade está atrapalhando ele a tirar a soneca, o barulho está atrapalhando ele a tirar a soneca. Então, você precisa também fazer com que o ambiente esteja adequado. Se você mora numa casa barulhenta, coloca um ruído branco. Barulhinho ali para ficar, ó, no pé do ouvido do bebê, barulhinho lá de secador de cabelo, batimento cardíaco, enfim, batedeira. Tem cada barulho de ruído branco, tem cada bebê que se adapta a cada barulho de ruído branco que está fora do gibi.
Tem cada ruído branco. A maioria gosta de secador de cabelo. Deixa ali o barulhinho contínuo. Os barulhos ao redor, eles vão ser mascarados pelo barulho do ruído branco. Isso ajuda muito o bebê a, de fato, não ficar ligado num barulho que aconteceu ali, um copo que caiu, uma coisa que aconteceu, que ele acordaria, porque o sono do dia é mais leve do que o sono da noite. Você pode usar o ruído branco tanto de dia quanto de noite, certo? E o último e quinto passo é você pegar consistência na rotina. Não é um dia, eu sempre digo isso, principalmente para as mamães que decidem entrar para a assessoria, eu já falo lá na primeira aula, já falo aqui, já nas lives de aquecimento. Não adianta você querer uma mudança do seu bebê. Fiz uma rotina perfeita hoje, o meu bebê tem a obrigação de dormir a noite inteira hoje. Não é assim que funciona. O bebê não é robô. Então, o que vai fazer o seu bebê dormir a noite inteira, o que vai fazer o seu bebê diminuir os números de despertares é a consistência na rotina. É uma rotina maravilhosa todos os dias. Então, se hoje você conseguiu as sonecas maravilhosamente bem, você já pode até diminuir os despertares de 7 para 5, ou não, viu? O bebê às vezes está tão acostumado, habituado a ter aquele sono ruim à noite, que às vezes demora para ele dar uma pausa ali. Mesmo com a rotina do dia ajustada, ele pode demorar um pouquinho para que o cérebro dele entenda que agora ele pode dormir, que ele não está mais em efeito vulcânico. Então, foca na consistência, em fazer o ajuste da rotina todos os dias. E aí, com uma semana, 10 dias, você vai começar a colher os resultados. Então, seta a sua expectativa para 10 dias. Geralmente acontece antes, mas seta para 10 dias. Eu vou fazer 10 dias isso aqui, de forma igual, direitinho, rotina, ritual, blá, blá, blá. 10 dias para que o sono do meu bebê comece a melhorar. Bota isso na sua cabeça. Geralmente melhora antes, mas é bom você ter uma expectativa um pouquinho lá para você não se frustrar, para você ir devagarzinho. Tá? Então vamos recapitular aqui para quem entrou aqui no finalzinho, os 5 passos para você fazer com que o bebê lute menos na hora de dormir. Passo número 1, observar os sinais de sono do seu bebê. Passo número 2, identificar qual a janela de sono ideal do seu bebê. Passo número 3, focar em rituais relaxantes. Passo número 4, focar no ambiente adequado de sono. E passo número 5, pegar consistência nessa rotina. Certo, meninas?